Hoje eu vim aqui para responder uma tag, é a tag do Fahrenheit 451. É uma tag baseada num livro do Ray Bradbury, sei lá, enfim. Para quem não conhece, é um livro onde os livros foram abdicados e extintos. Os poucos livros que restam eles são queimados. E criaram essa tag para a gente responder 3 perguntas baseado nesse livro. Então vamos lá? A primeira pergunta é para você salvar 5 livros da sua estante que vão ficar com você, enfim, você vai esconder no esconderijo para eles não serem queimados. E foi bem difícil porque eu gosto de muitos livros e salvar só 5 foi bem doloroso. Então vamos lá. O primeiro livro que eu salvaria assim, sem pestanejar é o livro O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Não tem nem o que falar, né? Salvar O Senhor dos Anéis é óbvio. O primeiro que eu saía catando é ele. O segundo livro que eu salvaria é o livro Doce e Distante, da Libba Bray. É o terceiro volume da trilogia de Emma Doyle. E eu gosto demais dessa trilogia. Esse livro aqui foi sensacional. Foi o desfecho da trilogia. E não deixou nada a desejar. Eu queria salvar ele para mim ficar olhando para ele para sempre. O terceiro livro que eu ia salvar foi bem difícil escolher, porque eu queria salvar um livro do Stephen King, mas eu gosto de todos os livros do Stephen King, então eu cheguei à conclusão que eu deveria salvar o maior livro dele. E eu fiquei na dúvida se eu salvaria A Dança da Morte ou o livro A Coisa. Só que o livro da A Coisa é o livro que eu estou lendo atualmente, então eu não sei como vai ser o desfecho. E A Dança da Morte eu já li e eu sei que é um livro sensacional, então eu escolheria A Dança da Morte, do Stephen King, para salvar. Até porque ele é bem grandinho e eu poderia reler ele várias vezes e ia demorar bastante. O quarto livro que eu salvaria da fogueira é o livro Zumbis vs Unicórnios. Quem me conhece sabe que eu adoro esse livro, todo mundo que me recomenda um livro eu falo dele. É um livro de contos que tem os meus autores favoritos. E ele é muito bom, e se eu salvasse ele, eu ia ter momentos de diversão aí nesse período meio tenso. E o último livro que eu salvaria da fogueira é um livro de um autor nacional, que é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. É um livro que eu gosto muito, eu li ele há bastante tempo, estou precisando reler ele, mas ele foi excelente, assim, nível de autores internacionais. E com certeza eu tinha que salvar essa obra-prima brasileira. Do Fahrenheit 451. Depois de a gente ter respondido os 5 livros que a gente gostaria de salvar, a próxima pergunta é pra gente citar 5 livros que a gente gostaria de jogar na fogueira. Eu gostaria de falar que eu sou totalmente contra queimar livros ou estragar qualquer tipo de livro, mas sempre tem aquele autor ou aquele livro que passa do limite e não tem jeito, você não gosta e você gostaria de jogar da parede, jogar da janela, afogar, enfim. Eu vou citar 5 livros que eu odeio e que eu sentiria muito prazer se eu fosse obrigado a jogar eles no fogo. Beleza? Então, o primeiro livro que eu não posso nem chegar perto, só de estar tocando nele eu já estou irritado, é o livro Anoitecer, é o 5º volume da série Diários de um Vampiro. Eu acho que a série poderia ter acabado no 4º. Sério, esse livro ele é muito ruim, muito chato. E eu tenho o 6º volume aqui, ele está há mais ou menos 2 anos na minha estante, porque eu não tenho coragem de ler ele depois dessa porcaria aqui. Então, vai pra fogueira. O próximo livro que eu gostaria de ver queimar ele e as cinzas eu gostaria de jogar no mar, pra mim nunca mais ter nada dessa porcaria perto de mim, é o livro Amor contra o Tempo, da Myra McIntyre. É um livro de viagem no tempo e ele foi recomendadíssimo pra mim, mas não deu certo. Eu odiei e não dá certo, não deu certo de jeito nenhum. Terceiro volume que eu gostaria de ver queimando também é o livro Azul é para Pesadelos, da Laurie Faria Stolars. É um livro muito chato, apesar de ele ser pequenininho. Eu demorei uma eternidade para terminar de ler. Foi insuportável, a personagem principal é insuportável. E as amigas dela são insuportáveis. Todo mundo é insuportável nessa história.
Enfim, é um livro assim que não vai agregar nada na humanidade e que a humanidade deveria se ver livre dessa porcaria aqui. O quarto livro que não ia fazer diferença nenhuma para o ser humano é o livro 50 Tons Mais Escuros. Apesar desse ser o segundo livro, o primeiro ainda dá para salvar alguma coisa. Dá para salvar alguma coisa, mas esse segundo livro não tem nada para salvar. Ele é ruim do começo ao fim e ele tem 500 páginas, é um livro enorme para nada. Não acrescenta nada na sua vida isso daqui. Então, se você pensa em ler, desista. E o último livro, não menos odiado, que eu gostaria de jogar no fogo, é o livro Perfeitos, do Scott Westerfeld. Esse livro aqui estragou esse autor para mim. Então, depois desse livro, eu não tenho coragem de ler mais nada que ele escreve, de tão ruim que foi. É o segundo volume de uma série e insuportável. A personagem principal é insuportável. Essa é a definição desse livro aqui. E eu não continuei a série, não vou ler mais nada desse autor, nunca mais na minha vida. É um livro que você gostaria de memorizar, para você nunca esquecer e poder passar aí para as pessoas que não tiveram a oportunidade de ler. Essa pergunta foi fácil para mim. O livro que eu gostaria de decorar, inclusive acho que muitas das partes do livro eu já decorei, de tanto que eu li, é o livro Alice no País das Maravilhas. Com certeza esse livro já marcou a minha vida e seria a minha opção para poder decorar e passar aí para todo mundo, porque esse livro ele é incrível e eu gosto demais dessa história aqui. Bom, gente, a tag foi essa. Quem quiser responder, fique à vontade, do mesmo jeito que eu respondi, sem que ninguém tenha me tagueado. Eu sinto muito se eu falei mal de algum livro que você goste, mas é a minha opinião, então fique à vontade para dar a sua opinião também. E vamos respeitando ao outro, claro, né? Então é isso, até a próxima, falou!